Olá, você sabia que aqui no Brasil o Instituto da Legítima Defesa é extremamente subjetivo e caso o indivíduo que se defende, sendo originalmente vítima de um crime, não o faça de modo absolutamente preciso, acabará ele, de vítima, passando a condição de criminoso e sendo penalmente responsabilizado por sua conduta? Pois é, infelizmente isso é uma realidade fruto da intrincada legislação penal que temos aqui no Brasil, que trouxe para o Instituto da Legítima Defesa diversas peculiaridades que precisarão sempre ser observadas para assegurar que o indivíduo efetivamente está se defendendo e não cometendo um crime. Se você se interessa por esse assunto e quer saber tudo sobre a legítima defesa, eu tenho uma boa notícia para você. Está aberta uma nova turma aqui no CEPEDES do Legítima Defesa em Curso. O nosso carro-chefe com um conteúdo que esmiuça todos os elementos em torno da legítima defesa, deixando capacitado não só a exercê-la, como a analisar qualquer caso em que se discuta se tratar de fato de um caso de legítima defesa ou de mero crime. Clique aqui no botão Saiba Mais e venha conferir o nosso conteúdo. Eu te espero por lá. A publicação do decreto do desarmamento, o decreto 11.615. E esse decreto, ele traduz algo que muita gente já havia identificado, mas que alguns tinham ainda algum tipo de recusa em acreditar que seria possível. É um decreto para destruir a prática esportiva com armas no Brasil. É um decreto que tira o país do cenário das grandes competições, que do ponto de vista de defesa do cidadão cria entraves gigantescos, impedindo fortemente a autodefesa. É um decreto longo, são 80 artigos, fora os artigos de revogação de outros dispositivos, então a gente não pode fazer aqui uma análise detalhada, talvez eu faça isso depois lá em outro ambiente, lá no canal, trazendo uma análise ponto a ponto daquilo que foi estabelecido. Mas aqui nos compete fazer uma análise a respeito dos termos gerais, das linhas gerais, que é a ideia de dificultar completamente o acesso às armas e a prática esportiva. O decreto retornou, inclusive, algumas classificações de armas que tinham sido colocadas como de uso permitido, retrocedeu isso para armas de uso restrito, e aí uma estupidez do ponto de vista da segurança pública, eu já disse isso aqui algumas vezes, no mundo inteiro, no mundo todo, em que se tem a possibilidade de acesso às armas, o calibre 9mm é considerado o calibre de mínima efetividade incapacitante para a autodefesa. Significa que é o calibre para ser utilizado para autoproteção de mínima aceitação. Porque calibres inferiores a ele não têm a possibilidade de incapacitação tão efetiva. A probabilidade incapacitante, né? De novo, não vamos falar de poder de parada, que é outra coisa. Mas é por isso que ele é o calibre mais famoso no mundo. Ele é o calibre mais utilizado nas competições esportivas. O IPSC é uma modalidade de tiro prático em que o Brasil é destaque. Há vários e vários anos o Brasil se destaca entre os países que mais recebem medalhas presidenciais, que são as medalhas nas competições internacionais classificadas pela Confederação Internacional. O Brasil vai ficar de fora, porque o calibre 9mm é o mínimo ali utilizado. É o menor calibre para se poder praticar o esporte. E o governo vem agora e colocou essas armas como armas de uso restrito. E pior,
não foi apenas retornar essa classificação a armas de uso restrito. Inclusive inovou. Um exemplo, as espingardas calibre 12. Se forem semiautomáticas, como são utilizadas aos montes pelos seguranças, os vigilantes de carro forte? Até uma lembrança, meu amigo Diego Ferreira, lá do Rio Grande do Sul, me lembrou sobre essa utilização. É um equipamento em diversos estados padrão para os vigilantes. A espingarda, calibre 12, semiautomática. Virou arma de uso restrito. Por quê? Não tem critério técnico absolutamente nenhum. O critério é puramente ideológico. O que é que vai acontecer com isso? A proteção dos carros forte vai ficar reduzida. Quem vai ganhar com isso? Assaltante de carro forte. Assaltante de carro forte vai se beneficiar agora desse decreto. Os vigilantes não podem ter mais a arma semi-auto, não pode ter mais arma semiautomática. Agora, a defesa desse transporte de valor vai ser dificultada. Vigilância patrimonial também, eventualmente usava. Fora, não pode. Agora não pode. Quem se beneficia? Quem transgride a lei. Do ponto de vista esportivo, e aí uma coisa covarde, absolutamente covarde, que foi feita pelo decreto, que é não fechar imediatamente as portas, né, não dizer que a atividade está proibida, mas criar exigências que são intangíveis, inatingíveis, inexequíveis. Estabelecendo prescrições que, por exemplo, para algum atleta que já participa de competições internacionais ou do circuito nacional e que precisa ter armas de uso, que hoje são consideradas de uso restrito, estabelece que por calibre o indivíduo tem que ter 20 participações no ano em treinamentos, mais 6 competições. Imagine se o indivíduo tem 3 calibres. Triplica isso. Tem gente que tem 10. Vai fazer o quê? Vai morar no stand? Vai morar no clube de tiro para ser atleta? Isso é absolutamente inconstitucional, porque a Constituição Federal estabelece que é dever do Estado fomentar a prática esportiva. Formal e informal. Profissional e amadora. É essa a disposição que consta da Constituição Federal. E esse decreto, ele é um atentado fortíssimo à prática esportiva. Cria, repito, regras que são inatingíveis. Para dizer, não, eu não fechei as portas. Eu deixei o esporte ser praticado. Mas, desde que se cumpra essas regras. Aí vai lá olhar as regras. Ninguém consegue cumprir aquilo. Ninguém consegue cumprir aquilo. Ah, se preservou o direito de quem já tem. Certo, se preservou. As prescrições agora são para novas aquisições. O próprio decreto diz para fins de aquisição. Mas estabelece exigências que vão ser observadas no momento da renovação dos respectivos registros, que podem dar margem a interpretações de que o indivíduo perde o seu direito. Pode. É uma norma que alterou a vigência de documentos já expedidos, violando frontalmente, ainda que não se tenha direito adquirido sobre armas aqui no Brasil, existe o ato jurídico perfeito, que sempre foi respeitado. E o ato jurídico perfeito atinge os documentos que foram expedidos com determinada validade. É absurdo uma norma de cunho legal reduzir validade de documentos já expedidos. Isso, inclusive, é um terror da fiscalização, porque o indivíduo tem um documento com uma validade expressa nele e vem uma norma dizer que aquilo não vale mais. É uma aberração. Aberração jurídica. Por isso que a Constituição Federal diz que não se pode afetar direito adquirido e o ato jurídico perfeito. E o ato jurídico perfeito se traduz na expedição de um documento.
na expedição de um documento. Se o documento for expedido com aquela validade, o máximo que se pode fazer por via administrativa, por via regulamentar, seria ampliar a validade desses documentos. Jamais reduzir. Jamais reduzir. No entanto, o decreto foi lá e reduziu. Reduziu. E reduziu de um modo absurdo, né? Todos agora vão vencer ao mesmo tempo. Não importa a validade do documento que você tinha, vai contar 3 anos. A não ser que você já tivesse expedido mais da metade da vigência do documento. Como os documentos passaram a ter uma vigência maior no governo de Bolsonaro, ninguém passou a ter, ninguém cumpriu 5 anos ainda da vigência do documento, que passou a ser uma vigência de 10 anos. Ninguém tem 5 anos aí já de expedição desse documento. Então vai cair todo mundo na regra de redução da validade, que caiu para 3 anos. E aí todos vão vencer ao mesmo tempo. 21 de julho de 2026. Vai vencer tudo ao mesmo tempo. Imagine do ponto de vista administrativo como é que vai ser renovar isso. Um caos. Um caos. E, aliás, é aí que a gente precisa se dar conta de que este não é um decreto. Isso aqui precisa ser compreendido. Repito, análise ponto a ponto a gente vai fazer em outros espaços. Mas é preciso entender que esse decreto não é um decreto voltado a normatizar nenhum tipo de atividade. Ele é um decreto que compõe uma estratégia que foi pensada pelo governo para, em 3 anos ou menos, desarmar todo mundo. Banir as armas, como quiseram fazer no referendo lá em 2005, como quiseram fazer no Estatuto de Desarmamento em 2003, transferiram a responsabilidade para a população em 2005, perderam, quebraram a cara. E não admitiram a derrota. E ao não admitirem a derrota, insistem nesse propósito. E este decreto, o decreto 11.615, do dia 21 de julho de 2023, é o primeiro ato de uma estratégia pensada para, em 3 anos, ninguém mais estar armado no Brasil. O decreto tem disposições tão aberrantes, que colocam, como disse no início do programa, um poder para um delegado de polícia maior do que um psicólogo para avaliar a capacidade mental de alguém. Um delegado pode olhar para um indivíduo e dizer que ele apresenta sinais externos de desequilíbrio emocional. E se ele disser que alguém apresenta sinais externos de desequilíbrio emocional, ele toma todas as armas do indivíduo. Por quê? Porque sim. O indivíduo pode ter acabado de sair do psicólogo e estar com um laudo de aptidão válido. Um laudo positivo de aptidão válido. O delegado olha para ele e diz: eu estou achando que você está estressado. Você está com sinais externos de alteração psíquica. Me dê aqui suas armas. Toma tudo. O decreto diz expressamente, independentemente da existência de laudo psicológico válido. Vale a avaliação do delegado. Que é algo mais absurdo do que isso. E não precisa ser o delegado, não. Pode ser até o policial. Que é algo mais absurdo, que é algo mais ditatorial, autoritário. Que é algo mais fascista do que isso. O Estado olhar para o indivíduo, porque a autoridade é a representação do Estado, olhar para alguém e dizer: ah, não, acho que você não está bem hoje, não, me dê aqui todas as suas armas. E sabe o que acontece se o indivíduo sofrer isso? Para ter as armas de volta, ele tem que se submeter a uma junta de psicólogos indicados pela Polícia Federal, 3 psicólogos indicados pela Polícia Federal. O dedo aqui ficou até feio. 3 psicólogos indicados pela Polícia Federal. Numa junta, para ele tentar recuperar suas armas. É isso que está no decreto. Mas se cumpridos os termos deste decreto, em 3 anos ou menos, ninguém mais tem arma no Brasil. E não podemos jamais esquecer o pequeno detalhe que afeta a legislação sobre armas aqui no Brasil. O Brasil é um dos únicos países do mundo que submeteu a questão do armamento diretamente à população. Colheu da população qual era a intenção a respeito das armas, manter ou banir. A população foi lá e disse: quero manter. E aí o que é que faz? O governo bane qualquer
medida voltada ao desarmamento no Brasil, à cessação da possibilidade de posse, a dificuldades a respeito do acesso, da prática esportiva ou de qualquer coisa voltada às armas, é um ato antidemocrático. Quando você vir ali na televisão o presidente da República dizendo nós temos que banir as armas, pode apontar o dedo para ele e dizer autoritário ditador. Quando for o ministro da Justiça dizendo nós precisamos tirar a arma do cidadão, que é o inimigo da polícia na leitura dele, pode apontar o dedo e dizer um ditador autoritário. Porque qualquer um que faz isso desrespeita o resultado de uma eleição, equivale a uma eleição, é uma consulta popular formal. Como é que se chama a população às urnas para decidir sobre alguma coisa? Ela decide e depois se faz o contrário. É como se chegar numa eleição, imagina o que aconteceria, teve a eleição, o presidente de 9 dedos foi eleito, Lula foi eleito. Aí agora, se chegasse assim, dissesse, não, mas não vai ser ele o presidente não. O presidente vai ser o que perdeu. É o que acontece no Brasil em relação ao desarmamento. Se consulta a população faz uma opção e se aplica o oposto. Isso é democracia? É isso democracia? Não é. Não é. Então não tenho dúvida. Esse decreto não é um decreto, repito, para criar novas regras sobre armas. Não é um decreto para regulamentar uma atividade desportiva. É um decreto que compõe uma estratégia para, em menos de 3 anos, desarmar completamente o Brasil. O Brasil estará desarmado na sequência desses atos em menos de 3 anos. É a isso que se destina.